Então, para a gente começar o assunto de hoje, onde o tema é que tipo de pergunta fazer para o meu cliente, eu separei para vocês aqui, trouxe uma técnica chamada Spin Selling. Ela é uma técnica que eu utilizo bastante, é uma técnica que foi desenvolvida lá nos anos 80, inclusive tem um livro que explica direitinho, um livro muito bom que eu recomendo, Spin Selling, que explica detalhadamente como que se chegou até essa técnica, né? Então, apesar de ser uma técnica que foi desenvolvida lá em 1980, ela ainda é muito atual. O que mudou é a forma da gente abordar os assuntos, enfim. Mas o passo a passo dessa técnica ainda é muito utilizado e com resultados muito positivos, né? O grande detalhe dessa técnica é que ela é mais utilizada ou assim, melhor, mais recomendada para quando a gente tem um processo de venda ou um tipo de solução que tem mais valor agregado, ou seja, para grandes transações, assim, empreendedor que vai apresentar uma proposta, apresentar uma solução que tenha um certo valor agregado. Então, ela é mais indicado para esse tipo de negociação, mas com certeza dá sim para você que é vendedor, que trabalha no dia a dia ali com a barriga no balcão, dá para aplicar essa técnica também no seu dia a dia. Então, assim, é uma técnica cientificamente comprovada, ela foi testada em mais de 35 mil processos de vendas em mais de 20 países durante 12 anos. Então, não é pouca coisa, foi desenvolvida lá em 1980, mas até hoje é aplicada, é utilizada por grandes corporações, como eu falei para vocês, com resultados muito positivos. Então, o SPIN é a sigla, gente, deixa eu colocar aqui para vocês, é S-P-I-N, SPIN, assim como está escrito aqui. O SPIN, na verdade, nada mais é do que um acrônimo dessas sílabas que a gente vai agora destrinchando para a gente ir seguindo um padrão, um passo a passo na condução do seu processo de vendas. Todo mundo sabe, já o quem não sabe e já não aplica, deixa eu abrir um parênteses aqui, provavelmente muitas das coisas que eu vou falar aqui você já aplica aí no teu processo de venda, mas talvez você não aplica todas as etapas e pulando uma delas, aí você pode abrir brechas para as objeções ou deixar falhas na condução do teu processo de venda. Então, o que acontece? Esse SPIN é um acrônimo de 4 letras que a gente vai ir trabalhando e destrinchando aqui. O S de SPIN vem de situação. O que seria situação? Sempre que a gente for fazer uma abordagem para o cliente, apresentar a nossa proposta, nós precisamos descobrir qual é a situação atual deste cliente, qual é o momento que esse cliente está passando. Lembrando que assim, sempre que a gente for fazer uma abordagem com o cliente, a melhor maneira de fazer isso é perguntando, se mostrando interessada. Jamais a gente aborda um cliente já de cara mostrando a nossa solução, ou mesmo que a gente já identificou, porque aqui eu quero abrir um parêntese, tá? Essa técnica ela é de 1980 e eram feitas outras formas de abordagem. Hoje, de levantamento de situação. Hoje, como a gente tem todo esse acesso a essa tecnologia, enfim, na palma da nossa mão, é muito fácil a gente fazer um levantamento da situação atual do cliente antes da gente ir, de fato, para frente do cliente para conversar com ele. E isso, gente, esse levantamento dessa situação atual, ela faz parte da nossa preparação para a gente realmente abordar o cliente de uma forma mais assertiva. Então, assim, situação é você fazer um levantamento, dar uma stalkeada, entrar no site da empresa, procurar nas redes sociais desse cliente se você vai apresentar uma proposta, ou seja,
fazer um levantamento da situação atual desse cliente antes de chegar na frente dele. Porém, mesmo que você já tenha stalkeado a empresa, já tenha identificado o momento que a empresa está passando, é muito importante que você, diante do seu cliente, valide tudo isso perguntando. Por que você vai fazer isso? Porque você perguntando qual é a situação atual, você está mostrando para o cliente o quanto você está interessado, o quanto você realmente se interessa por ele. Então, mesmo que você já fez todo o levantamento, você já sabe a situação atual, você vai de novo validar com o teu cliente fazendo essas perguntas, certo? Então, primeiro tipo de pergunta que você vai fazer para o seu cliente é as perguntas de situação, que é onde você vai fazer o levantamento do que o teu cliente está vivendo, está passando nesse momento, certo? Como que eu faço isso na prática, tá, Karine? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu trabalho consultoria e treinamento de vendas, né? Você sabe. Então, quando eu vou numa empresa abordar um cliente para fazer para oferecer, para mostrar o meu trabalho, a minha solução, as perguntas que eu costumo fazer de situação são, por exemplo, como que é o teu processo de vendas? Como que funciona o teu processo de vendas? Como que está funcionando a tua equipe de vendas hoje? Como que você está na meta? Como é que estão estruturadas as tuas metas? Quais são os indicadores que você usa para medir os níveis de satisfação em relação à tua expectativa no teu negócio? Né? Se eu te perguntar agora, empreendedor, você que está aqui me assistindo, como que funciona, como que está estruturado o teu processo de vendas? Quais são as etapas do teu processo de vendas, do teu funil de vendas? A maioria de vocês vai dizer, eu nunca pensei nisso, eu não tenho estruturado. Eu vou falando com o cliente, deixando acontecer. Aqui nós já fazemos um levantamento de uma situação, eu começo a entrar num processo de tomada de consciência do cliente. Lembrando que o Spin Selling, ele não é para mim. Ele é para que o cliente... As perguntas não são para mim, as perguntas são para a condução do processo de consciência do cliente, do quanto ele precisa da sua solução na vida ou do negócio dele. Entendido essa, então, de situação, primeira coisa, fazer o levantamento. Mesmo que eu tenha feito isso nas redes sociais, por indicações, enfim, no site da empresa, diante do cliente eu vou validar a situação, perguntando de novo para ele, fazendo perguntas de situação para que ele perceba o quanto eu estou interessada em ajudar, certo? Feito isso, nós vamos para a segunda parte do SPIN. Depois do S nós temos o P, que são as perguntas de levantamento de problemas, ou seja, identificar e perguntar quais são os problemas que o cliente está passando neste momento. Quais são os problemas que o cliente está percebendo? Lembrando sempre, quem responde é o cliente. E aqui, gente, assim, de novo, muito importante, vejo muitos empreendedores errando no processo de vendas porque ficam tentando adivinhar as perguntas. Eles às vezes até têm um processo estruturado, sabem fazer perguntas, mas ficam tentando adivinhar, tentando se antecipar. A ansiedade em fechar faz com que você pergunte já tentando adivinhar a resposta. E aí, o que você acha que é o resultado disso? Você acaba errando porque você não está praticando o que a gente chama de escuta ativa, que é escutando e deixando o cliente falar com as palavras dele. A gente precisa escutar as palavras que saem da boca do cliente quando ele está trazendo para nós os problemas que ele está enfrentando neste determinado momento. Então, eu, Karine, quando estou diante de um cliente e vou fazer perguntas de situação, perguntas de problemas, eu pergunto para o meu cliente: então, fulano, você já me disse
que você não tem ainda o seu processo de venda estruturado, certo? Diante disso, da falta dessa estruturação do teu processo de venda, o que hoje está dando errado aí na empresa? Entende que eu estou fazendo a pergunta para o cliente, deixando a porta aberta para que ele responda? Então, fazer uma pergunta de problema é isso. É pegar a situação e levar a situação que o cliente já te colocou e trazer para um problema. Diante disso que você acabou de me colocar, que você não vai bater as metas, não vai bater essa meta esse mês, o que você acredita que você precisa fazer de melhor? O que você acredita que precisa fazer diferente? E ele vai começar a te trazer e ele vai começar a te trazer as coisas que ele não consegue fazer, as razões pelas quais ele tem um problema. Então, perguntas, o P do Spin são perguntas onde você, empreendedor, vai fazer um levantamento dos reais problemas que o teu cliente está enfrentando neste momento, por não ter a tua solução. E aqui, gente, eu quero abrir um parêntese, eu quero fazer uma colocação muito importante. Até aqui, tudo bem. Situação, problema, todo mundo faz. E aí, o que eu vejo, o que eu tenho percebido nos processos de vendas? Na ânsia de fechar de uma vez, na ânsia, na necessidade de fechar a venda de uma vez, a maioria dos empreendedores faz o levantamento da situação, faz as perguntas de problemas, ou seja, diante de eu ter a entender o que o meu cliente está passando e qual é o problema que ele tem, eu já me sinto preparado para apresentar a minha situação. Situação atual, problema identificado, o que eu faço? Trago a minha solução. Eu vou dizer, 80% dos processos de vendas que eu acompanho hoje são baseados nessas 3 etapas: levantamento da situação, problema e mostrar a solução. Só que aqui que está o grande detalhe. Quando eu faço isso, o cliente ainda não tem a consciência necessária de que ele precisa resolver aquele problema. Ele já sabe, mas ele ainda não tomou consciência. E quando eu pulo no SPIN, olha, nós estamos apenas na 2ª letra do SPIN. Tem mais duas ainda, o I e o N, antes ainda da solução. Quando eu faço isso, eu atropelo, eu pulo uma etapa do processo de vendas. E o que é que acontece dentro do meu processo de vendas quando eu saio da situação atual e do problema direto para a minha solução? O cliente enche de objeções. Enche de objeções. Por que ele traz tantas objeções? Porque ele ainda não teve tempo de ter a tomada de consciência necessária de que você realmente é o especialista, de que você realmente pode ajudar ou que ele realmente precisa resolver aquele problema que ele tem. Então, muita atenção nisso. Aqui mora o grande desafio na hora de negociar. Pular essas 2 etapas abre a porta para entrar as objeções. E aí, entrando as objeções, a gente precisa de outras técnicas. E assim, objeções são muito boas, porque enquanto o cliente está objetando, é sinal de que ele está interessado em comprar. O detalhe é que você precisa muita técnica e conhecimento também para contornar, isolar, identificar e contornar objeções. Então, por que nós vamos deixar a porta aberta para as objeções entrar? Não vamos fazer isso. Vamos fazer o SPIN direitinho, seguindo passo a passo, evitando que isso aconteça, certo? Então, depois da identificação do problema do cliente, do P, do SPIN, nós vamos para o I. O que é o I no SPIN? O I é a implicação do problema. É onde eu começo a dar para o cliente a consciência das consequências de não resolver aquele problema, de deixar as coisas assim como estão. O que é uma pergunta de implicação?
É quando eu pergunto para o cliente, tá, ok, mas o que pode acontecer se você não estruturar o seu processo de vendas? O que vai acontecer na tua empresa se tu não organizar o teu time de vendas e não bater a meta até o final do ano? Gente, eu tô dando exemplos aqui da minha realidade, tá? De como que eu faço com o meu cliente, porque lembra, eu vendo consultorias e treinamentos de vendas. Então, vocês vão pegar essas perguntas e vão adaptar para a realidade de vocês, certo? Então, o I do SPIN são perguntas de implicação. O que é implicação? Implicação é onde eu boto o dedo na ferida do cliente. É onde eu vou lá e pergunto para ele, ok, se você continuar desse jeito, não batendo meta, não dobrando o teu faturamento, o que vai acontecer com a tua empresa? Vai fechar, né? Mas eu não respondo. Eu deixo o cliente responder para mim. Eu deixo o cliente externalizar as consequências de não me contratar. Faz sentido? Então, perguntas de implicação é quando eu coloco o dedo na ferida do cliente e faço assim, para que ele tenha essa tomada de consciência que não dá mais para conviver naquela situação e com aquele problema, que tá na hora da gente mudar isso. E aí, assim, a gente pode chamar de perguntas de implicação ou perguntas de impacto, porque realmente sabe aquela hora que o cliente senta para trás na cadeira? É aquela hora que ele começa a mexer no cabelo, que ele começa a ficar inquieto, é nessa hora, é quando você tá implicando o problema que ele acabou de te trazer no passo anterior, onde você está implicando, onde você está mostrando para ele que pode acontecer na vida dele caso ele não te contrate, certo? Depois disso feito, o que seria uma pergunta, assim, despertar essa consciência? É fazer o cliente entender o seguinte, ó, o cliente tem que ficar pensando na hora que você implicar o problema dele. Se a Karine for embora agora e eu não fizer nada e eu não contratar ela, quanto que isso vai me custar? É isso que o teu cliente inconscientemente precisa ficar pensando, porque ele não vai te falar, tá? Mas você vai provocar esse pensamento no teu cliente com essa pergunta de implicação. O cliente vai ficar na tua frente e vai pensar assim, nossa, se eu não contratar a solução do fulano agora, o que vai acontecer? Como que eu vou estar até o final do ano? Ele precisa ficar se questionando isso. Então, de novo, perguntas de explicação, de implicação ou de impacto, chame como você quiser, é quando você literalmente bota o dedo na ferida do teu cliente e implica, né? E realmente implica na dor e no problema do cliente. E aí depois, então, nós vamos para o último passo do SPIN, que é o levantamento da necessidade do cliente. Que é quando o que é a necessidade? Aqui tem uma confusão. A necessidade do cliente não é o quanto ele precisa de você. Lembra que a gente está falando aqui de tomada de consciência? Eu disse para você que fazer o cliente ter consciência do que pode acontecer na vida dele caso ele não me contrate é no I, é na implicação. Então ali eu começo a levantar a necessidade do cliente em me ter dentro, em ter a minha solução dentro da empresa dele. Eu especialista, você especialista resolvendo o problema dele. No I é onde eu faço o cliente entender quais são as consequências de eu não tomar nenhuma decisão, de eu não fazer nada, de eu continuar as coisas do jeito que estão. Para depois eu partir para o próximo, então, que é o N do SPIN, que é o levantamento da necessidade. Como que a gente faz o levantamento da necessidade? Perguntando para o cliente o que acontece se ele me contratar e dobrar o faturamento até o final do ano. Eu tô dando o meu exemplo, tá? Então, assim, eu pergunto pro cliente o seguinte, tá, mas olha só, de acordo com você que me colocou aqui, que você não tem processo de venda estruturado, que por isso você não tá conseguindo bater as metas, que se você não bater as metas, as coisas vão complicar bastante em função do seu aluguel até o final do ano.
O que você acha que vai acontecer caso você me contratar e eu com a minha solução conseguir dobrar o teu faturamento? E deixa o cliente te falar. Deixa o cliente externalizar isso para ti. Assim o cliente conta para ele mesmo quais são as necessidades que ele tem de ter a tua solução dentro do negócio dele. Faz sentido para você? E não é você que tem que tentar convencer o cliente de que ele tem que te contratar. É o cliente que tem que perceber, que você é a melhor solução. É o cliente que abre a porta, é o cliente que nos autoriza a mostrar a nossa solução, a contar de que maneira nós, com o nosso produto, serviço ou solução, vamos conseguir mudar a vida ou resolver o problema desse cliente. Por que erramos? Porque a gente quer chegar, a gente acredita tanto que a nossa solução é boa e às vezes a gente faz um levantamento antes e vê que o cliente tem aquele problema e a gente quer chegar logo mostrando a nossa solução. Assim, querendo que o cliente abra a porta para a gente entrar. E na verdade, é isso que tem que acontecer. Mas a porta ela tem que ser aberta de dentro para fora e não de fora para dentro. E essa técnica do spin, ela serve para que o cliente abra a porta para você entrar com a sua solução, produto ou serviço de dentro para fora. É ele que vai tomar consciência da importância da sua solução na vida dele. É ele que vai tomar consciência do que pode acontecer com o negócio dele caso ele não te contrate. Então, é ele que vai te dizer quais os problemas que ele está enfrentando por não ter um profissional qualificado como você hoje dentro do negócio dele. Faz sentido para vocês? Então, assim, usar essa técnica, lembrando, ela é de 1980, mas ainda é extremamente atual. Por quê? Porque ela traz essa tomada de consciência por parte do cliente. O que acontece quando você faz todos esses passos que eu acabei de colocar aqui para você? Quando chega na hora da necessidade, quando você pergunta para o cliente, o que você acha que vai acontecer se eu conseguir resolver, se eu com a minha solução resolver isso, isso e isso? O cliente já está quase te pedindo, por favor, resolva para mim. O próximo passo é o cliente me perguntar, ok, dentro de todos os teus trabalhos, qual é o que você acredita que é o mais adequado para mim? Porque nesse momento ele já está quente, ele já entendeu, ele te disse que ele precisa de você, ele te disse quais os problemas, as dificuldades e a demanda dele. Você perguntou e ele respondeu. Não é você que tem que chegar ali tentando convencer que você é a melhor solução. Ele vai se convencer disso baseado na tomada de consciência, que ele teve de acordo com essa condução estruturada no processo de venda, de acordo com esse spin que você acabou de fazer. Lembra? Spin, perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Lembrando, necessidade não é a necessidade do cliente em resolver. Perguntas de necessidade são perguntas onde você mostra para o cliente o que vai acontecer na vida dele depois que você já estiver com ele. Você faz o cliente sair do estado atual e se ver já com a situação, se enxergar com o problema resolvido. E aí, gente, a mágica acontece. Então, eu, Karine Andrade, preciso perguntar para vocês, o que acontece aí na empresa de vocês se vocês faturarem o dobro? O que vai acontecer no negócio de vocês se no mês que vem vocês venderem o dobro do que vocês faturaram nesse mês? Você consegue entender que o cliente vai para o mundo perfeito com a solução, com a sua solução? Então, e a partir desse momento o cliente abre a porta de dentro para fora e aí ele tá pronto, ele tá quente para receber a sua solução. E aí isso é outra coisa. Agora
Depois de fazer isso, você entra com o seu processo de venda estruturado com começo, meio e fim. Certo, gente? Então, assim, o Spin serve para quê? Por que ele é tão importante? Por que ele dá tanto resultado? Porque o Spin serve para assim, vincular o que eu faço com o que a empresa precisa. O Spin serve para mostrar para o cliente que a tua solução mais a necessidade dele, como é que eu vou te dizer? Que a tua solução é o que atende a necessidade dele. Ele tem essa tomada de consciência. Mas aí eu preciso colocar para vocês o seguinte. Spin, procurem isso. Acho que até vou fazer um post, gente, sobre isso. Spin Selling. Para quem não conseguir assistir a live, tá? Lembrando, SPIN é um acrônimo de SPIN, perguntas de situação, problema, implicação ou impacto e necessidade. Todas servem para uma tomada de consciência de dentro para fora, para que o cliente consiga perceber, tomar consciência que ele precisa da sua solução, produto ou serviço. E aí, depois de você ter feito o SPIN, o cliente está pronto para comprar de você, sem objeções, sem barreiras, porque você, a partir da condução dessa conversa estruturada e ancorada no SPIN, consegue mostrar para o cliente o quanto a sua solução, neste momento, é o que ele precisa para resolver a necessidade dele. Quais são os erros comuns, tá? Que os vendedores, que os empreendedores cometem na hora de aplicar o SPIN. O primeiro deles, e que eu coloquei para vocês, que, gente, SPIN nada mais é do que fazer perguntas, tá? Mas fazer perguntas o SPIN serve para estruturar as perguntas, mas SPIN, na verdade, é fazer perguntas. Vender, na verdade, é fazer perguntas, né? Então, o que acontece? Qual é o erro mais comum dos empreendedores quando vão apresentar as suas propostas? Diante do SPIN, eu acabei de falar de vocês ali, você faz o levantamento da situação atual do cliente, você identifica o problema e já larga de cara a sua solução, pulando as duas etapas, abrindo a porta para as objeções. Então, este é o principal problema. Por que eu faço isso? Porque na ânsia de resolver, eu acabo fazendo as perguntas para mim. Eu acabo tentando adivinhar as respostas que o cliente vai me dar. E aí ali eu acabo me perdendo. Porque eu tenho a tomada de consciência que eu sou a melhor solução para o cliente, mas ele ainda não teve. Ele ainda não conseguiu enxergar isso. E ele não enxergou porque você pulou duas etapas do SPIN. Você pulou duas etapas, que é a implicação do problema e o levantamento da necessidade. Lembrando, o que é a necessidade? É quando eu mostro para o cliente o que pode acontecer na vida dele caso ele não me contrate. Quando eu mostro para o cliente, eu mostro e eu não falo. Eu pergunto de uma maneira estruturada para que ele me diga os impactos de não ter a sua solução no negócio dele, na empresa dele, na vida dele, independente do ramo de atuação que você, empreendedor que está me assistindo aí, resolva, certo? Outro erro comum que os empreendedores acabam fazendo, que eu quero colocar aqui para vocês, é quando a gente chega na parte da implicação do problema. Muito se fala que a gente tem que botar o dedo na ferida do cliente e fazer doer, porque aí o cliente vai comprar. E eu até concordo com isso, mas em partes. Isso funciona desde que você saiba como sair dessa ferida. Porque o que eu percebo também... Gente, como que eu percebo, tá? Nas minhas mentorias de venda, a gente faz teatro. A gente estrutura o processo e faz teatro para o cliente, para o empreendedor treinar comigo. E a gente faz o antes, como era, e como é o depois. Tá? Como ele fazia a abordagem e como ele vai no final a gente sai fazendo um processo estruturado e treina. Qual é o problema da implicação, tá? Que eu vejo que acontece. Como todo mundo compra essa ideia de que precisa botar o dedo na dor do cliente e fazer doer para ele comprar, muitas vezes os empreendedores despreparados
começam a colocar o dedo na ferida do cliente e implicam tanto, fazem doer tanto, que o cliente acaba achando que não tem solução. Dói tanto que ele acha que isso é assim mesmo. E muitas vezes o cliente fica achando que ele vai ter que se acostumar com isso, que isso é assim mesmo e que ninguém vai ser capaz de resolver. E aí ele acaba não te contratando. Ou seja, você implica demais. Implica de uma forma que faz o cliente perceber que aquilo é tão grande, que aquela dor é tão monstruosa, que é melhor nem mexer. Nem mexer, porque ela pode piorar. Ou porque talvez o cliente não possa não ter forças ou fôlego para mudar isso. Então, muito cuidado na hora de botar o dedo, na hora de implicar a dor do teu cliente para não fazer ele achar que essa dor é irremediável, que esse problema é grande demais e por ser grande demais é melhor não mexer. Então eu já trouxe 2 erros aqui, eu quero trazer o terceiro erro também dos empreendedores na hora de aplicar o SPIN, que é o seguinte: SPIN, S-P-I-N, é um acrônimo, né, de novo, dessas 4 letras. Durante um processo de vendas, durante um processo de negociação, a gente sabe que nem tudo, porque nós trabalhamos com gente, né? Empreendedores, criadores de solução que somos, trabalhamos com pessoas. E não existe nada mais imprevisível do que trabalhar com pessoas. Pessoas são imprevisíveis. Então, quando você for fazer a condução do seu SPIN para o cliente, é possível que você não consiga conduzir a conversa de forma estruturada para seguir a ordem. S-P-I-N. Então, não importa se você vai começar de trás para frente ou da frente para trás. Se o seu cliente pulou uma dessas letras, uma dessas etapas, saiu do S, entrou no I, saiu do I e voltou para o P, não tem problema. O que importa é que você não deixe de fazer os 4 tipos de pergunta. Então, você vai para o começo, vai para o final, vai e volta, porque o que acontece? Até aqui você ainda não começou a apresentar a sua solução. Você está só fazendo o levantamento e fazendo o cliente criar a consciência de que precisa da tua solução. Então você não precisa seguir a ordem. Ainda é só uma conversa. Depois do SPIN é que você entra com o seu processo de venda, que você entra com a sua solução. A gente não chegou nessa parte ainda. Então, assim, não tente se prender. O cliente passou do S lá pro I, agora como que eu entro com as perguntas de problema? Volta e pergunta. Tá balançando meu celular aqui. Volta e pergunta as perguntas. Por quê? Eu nem comecei a vender ainda, eu nem comecei a mostrar minha solução, eu nem comecei a resolver ainda pro cliente. Eu ainda tô só fazendo o levantamento. Eu ainda tô só na parte de tomada de consciência. Certo? Então, respondendo a pergunta de hoje, que foi: Karine, quais as perguntas eu devo fazer para o meu cliente? Lembrando, precisamos fazer pergunta, é a melhor maneira, com certeza, da gente conseguir o sim do nosso cliente, que é o que a gente quer. Para quê? Para dobrar o nosso faturamento, que é o nosso grande objetivo, é fazendo perguntas. E as perguntas mais indicadas são as perguntas do SPIN. Lembrando, SPIN é uma técnica de 1980, mas extremamente atual. Por quê? Porque é um conhecimento científico, foi aplicado em mais de 20 países, mais de 35 mil processos de vendas, então realmente funciona. E ela é super indicada para transações e processos comerciais com valor mais agregado. É uma técnica específica não para quem trabalha no balcão, não assim para... dá para usar? Dá, porque, por exemplo, assim, trabalha no varejo, no comércio. É uma técnica muito utilizada e de grande valor, né? Uma taxa de conversão muito alta para empreendedores que trabalham com soluções que têm um valor um pouco mais agregado. Certo, gente? Espero que eu tenha conseguido, tenho certeza que eu consegui ajudar, até porque essa técnica ela não é minha, ela é científica, é comprovada, ela funciona para mim, funciona para os meus clientes, eu tenho certeza que vai funcionar para vocês também. Busquem aí, perguntem para o tio Google, vou fazer um post
para explicar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, comprem um livro se vocês gostam de ler, e se não gostam de ler, procurem no Google Spin Selling, que vocês vão achar mais sobre essa técnica e levem ela para dentro da conversa, para dentro do processo da condução do processo de venda de vocês, do direcionamento do cliente de vocês. Certo, gente? Um beijo no coração. Tchau, tchau.